meu nome completo, irmão Inácio Nestor Etques. Entrei na vida religiosa no ano 1960, com 12 anos de idade. E o último ano do ensino médio fiz em Novo Hamburgo, no antigo Colégio São Jacó. E ali me interessei muito pela área da matemática. Ali é que exatamente, mais ou menos, defini que curso universitário iria seguir. E depois, aí eu completei o curso de matemática de 4 anos na Universidade da PUC e, ao mesmo tempo, também a teologia. Fiz 2 cursos concomitantes. Não sei como eu dei conta, mas dei conta. E em 88, então, interrompi os estudos e fui estudar psicologia. De 88 a 92, em Roma, estudando psicologia, o curso básico, a graduação e também o mestrado. E aí sim, aí começou um outro ciclo de vida, muitas assessorias, tanto da CRB Nacional, como a CRB do Rio Grande do Sul, Conferências Religiosas do Brasil, concursos de formação permanente, 2008 e 2009, permaneci em Viamão, no projeto do pós-noviciado, e aí quando fui nomeado provincial. A nomeação provincial se deu em meados de 2009 e até 2021, então 12 anos de provincialato à frente na liderança da província. Fui atender o Ramalho, de fato, com muita delicadeza, com muita humanidade. Anunciou que eu tinha sido indicado pela província para assumir o provincialato. Me deu um choque no momento, um choque, assim, um susto, porque não tinha a menor pretensão de assumir um provincialato de uma província. Pergunta que sempre cabe no ar, que sempre me acompanhou, ao menos a mim. O que é melhor para a província e para as nossas instituições nesse momento histórico? E olhando ao mesmo tempo para o futuro. O que devemos fazer hoje para que a perenidade da instituição se garanta nos próximos 15, 20 anos. Sobretudo essa capacidade de escutar, escutando todas as pessoas e também não desejar ser o único conhecedor e sabedor de todas as respostas. Fazer-se ajudar, saber delegar. Para tanto, é muito importante criar não uma soma de pessoas, mas as pessoas se unirem em torno de um mesmo projeto. Por isso, em dois capítulos provinciais, colocamos a primeira palavra como prioridade, juntos. Juntos vamos para, nunca o eu personalizado. Eu, Inácio, vou fazer isso. Não, nós vamos fazer, nós vamos estudar, nós vamos dar uma resposta. Também não sermos autossuficientes. Até 2009, o Conselho Provincial respondia tanto parte canônica como a parte administrativa, misturado, como se fosse um negócio, uma empresa familiar. E funcionou muito bem até aquele momento. Mas isso não significa que no futuro continuaria funcionando. Teria que haver uma mudança muito radical e compreender que cada âmbito tinha suas coisas específicas. Então, através de uma consultoria, que nos fez ajudar muito, refletir muito, então dividimos que o Conselho Provincial, mesmo que se fosse formado pelas mesmas pessoas, era um momento específico de tratar das coisas canônicas da província. Vida dos irmãos, vida do laicato, do movimento Champagnat da família marista, tudo que diz a formação de maristas e assim por diante. A parte empresarial que cuidava da sustentabilidade, da perenidade, dos valores, dos riscos e compliance, um código de conduta e ética de todos os colaboradores. Isso nós não tínhamos anteriormente e tudo isso foi criado naquele momento, de uma vez só. E criamos 3 CADs, Conselho de Administração,
foi o CAD da SOME e USBE, das duas mantenedoras que existiam então, o CAD da UBEA, o CAD da UBEA é da universidade, e o CAD do Hospital São Lucas. Então, 3 CADs diferentes. E cada CAD com o seu objetivo específico. Então, esse princípio da governança nos ajudou enormemente para colocar cada coisa no seu devido lugar, com seus desafios e seus horizontes de futuro, de como deveriam caminhar. Sempre mantendo bem firme 2 objetivos, um da sustentabilidade e outro da perenidade. No modelo sinodal circular, todos participam. Não há gente mais importante e menos importante. Todos são importantes. Todos merecem ser ouvidos. Nós tínhamos ao nosso encargo também o Distrito Marista da Amazônia. Num capítulo distrital que ocorreu na cidade de Porto Velho, os irmãos daquela região, junto com o Conselho Provincial, decidiram que era melhor nos unirmos e formarmos uma nova província. Então, essa nova província, ela teve sua fundação no final do ano 2015, na qual não havia sido ainda provincial, então foi nomeado provincial por um 3º período. E depois, 2018, novamente um outro triênio de 3 anos até 2021. Nesse período se fundou a Província Marista Brasil Sul-Amazônia, exatamente contemplando as 2 áreas geográficas importantes do nosso país. E foi um momento incrível, houve muitos desafios de integração, porque as distâncias geográficas não são pequenas, e a integração do Sul com toda a região amazônica, que é gigante. Então, irmãos que quisessem ir para a Amazônia, ou irmãos que estivessem na Amazônia, viessem ao Sul exercerem a sua missão, foi um trabalho assim, muito bonito, mas também desafiador. Eu achava que com 9 anos estaria encerrando a minha contribuição como liderança na província. E aí foi o superior-geral atual, o irmão Ernesto Sanches, que novamente insistiu, não, Inácio, é necessário consolidar. Era uma segunda consolidação. A primeira foi no 2º capítulo, a consolidação de todo o novo formato administrativo, de acompanhamento, tudo isso. E ali era novamente um outro formato de novo para ser consolidado. Então aí ele me convenceu por muita convicção. E aí eu assumi o quarto mandato, em 2018, 2021. E aí eu peguei um período bastante difícil. 2021 começou a Covid. Situação completamente nova e que tinha demandas que ninguém havia experimentado antes e que tinha que formar uma equipe muito sólida, uma nova equipe para questões de saúde e de cuidado de todos, tanto irmãos leigos, leigas, alunos, alunas, em todos os setores. Então, vai à procura de uma equipe que vai formar protocolos sanitários, protocolos de cuidado das casas de longa, dos irmãos idosos, dos irmãos das comunidades, dos colégios, e juntamente com uma equipe redigir esses protocolos e fazer anunciar. Cada ano escrevia 4 circulares provinciais a todos os irmãos e também aos leigos, leigas. E os temas refletidos nessas circulares estavam bem de acordo com algum desafio específico que se estava vivendo naquele momento. Procurava, de uma forma muito transparente, envolver todos numa mesma linha de reflexão e todos de forma corresponsável também se sentirem unidos e em comunhão com a província toda. Sempre eram textos inspiradores,
seja para o lado pastoral, lado da vida religiosa, vida comunitária, vida laical, eclesial, de comprometimento com a eclesialidade, era mais ou menos sempre desse cunho, né? E eu tomava todo o cuidado para procurar dar a melhor reflexão possível. E pedia que todos que recebiam, que refletissem isso em grupos e, na medida do possível, como implementar isso nas suas unidades e nas suas comunidades. Isso foi um fator muito precioso. Tomei o compromisso de visitar todas as comunidades da província ao menos uma vez por ano. Isso exigiu muito empenho e um certo sacrifício. Enquanto poderia descansar no final de semana, não, eu preciso ir para lá porque tem que cumprir a agenda, porque calculando toda a agenda anual, muitas vezes mal e mal dava para cobrir uma visita anual em todas as comunidades, pelas extensões geográficas e pelas temáticas que tinham que ser abordadas em distintos lugares. Então, querendo ou não, às vezes com certo, a minha interioridade, dizendo, olha, Inácio, precisa descansar, quase que me forçava, não. Se tu agora descansares, você não vai dar conta da agenda. É necessário. E assim eu fiz. Eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo próprio, mais exigente comigo do que com os outros. E mesmo estando, às vezes, com saúde um pouco afetada, coisa assim, não me importava. A identidade marista exatamente está ancorada nos valores, né? Independente de que tipo de fé religiosa que praticam. E a identidade é exatamente que forma comunhão e forma a sustentabilidade, entendemos assim, a identidade carismática. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E tendo como esses valores dentro do nosso código de conduta e comportamento, também queríamos formar todos os leigos e leigas, tanto colaboradores e colaboradoras. Então, com esses valores, nós criamos vários cursos para conscientizar e sensibilizar todos os colaboradores que trabalham conosco em nossas instituições. Um fator muito forte para a unidade, criar unidade de corações, chamaria assim, unidade de corações. E não só unidade de missão, porque unidade de missão é fácil, tu propõe um objetivo, todo mundo tem que seguir, mas nem sempre o espírito e o coração estão unidos a isso. Então a grande preocupação era essa, unidade de corações. Os corações dos irmãos e dos leigas batessem no mesmo ritmo, né? Na mesma cadência, em termos de valores, claro, isso é simbólico, uma metáfora. E assim construirmos, de fato, uma unidade muito forte, solidária. Me sinto, depois de 12 anos à frente, liderando a província, eu me sinto alegre e feliz e com a consciência de dever cumprido. Não deu para fazer tudo. Procuramos abrir horizontes, porque entendo que um provincialato não é um plano de governo de um provincialato, mas é um plano de província que ultrapassa e tem que ultrapassar cada ciclo de 3 anos de provincial. O plano permanece, as pessoas mudam, mas o direcionamento do plano tem que permanecer. Olhar para o futuro significa em 2 movimentos. Olhar para a floresta, ver o conjunto todo da instituição, todos os seus empreendimentos, todas as comunidades e todos os movimentos também externos, a globalidade. Mas em dado momento é preciso se aproximar da floresta e encarar diretamente a árvore
para não perder a identidade. Acho que toda gestão, toda liderança precisa ter dois tipos de olhares para compreender no universo em que ele está inserido e poder propor as melhores respostas ao momento presente que se vive em determinado momento da história, sobretudo hoje. Nada há de particular ou pessoal que não tenha uma dimensão social. Só numa projeção de sinodalidade e de circularidade se pode olhar para um futuro promissor. São as duas coisas essenciais que deixo como legado. Não são as coisas particulares que foram feitas, isso tudo é decorrência desses dois conceitos. Servir. Simplesmente servir.